E para finalizar o detalhamento da viga, aqui eu ilustro já a viga, uma vista longitudinal da viga, mostrando as armaduras e os comprimentos aqui necessários mais importantes, né? A gente conhece aqui os comprimentos entre os eixos dos apoios, conhece a largura dos apoios, tudo foi dado, então por isso a gente consegue calcular esses comprimentos. Então o comprimento total dessa armadura aqui em linha reta é 1.015 centímetros, 10 metros e 15 centímetros. Eu poderia pensar aqui em fazer alguma emenda. Eu estou admitindo aqui que não será necessária emenda, que eu vou conseguir uma barra com 10 metros de comprimento, mas se não for possível, eu posso fazer alguma emenda. Eu devo ter o cuidado de fazer essa emenda em uma região de menor solicitação. Então, eu não vou fazer essa emenda aqui no meio, porque aqui no meio é justamente o ponto de maior solicitação dessa armadura longitudinal. Então, seria melhor eu fazer essa emenda próximo de um desses dois apoios B. O comprimento ainda dessa armadura negativa que está aqui, que é aqui na parte superior da viga, a gente tem a armadura negativa. A gente viu lá atrás o desenvolvimento do comprimento dela, que eu teria aqui eu tenho um apoio B e logo depois eu tenho um outro apoio idêntico. Então eu teria que ter pelo menos 138 centímetros à direita aqui do apoio B e aí 138 centímetros, como é simétrico, à esquerda do outro apoio B que eu tenho em seguida. Como a distância entre os dois apoios é menor do que 2 vezes 138, significa que eu tenho que passar essa armadura corrida aqui. Então essa armadura, essas duas barras aqui que teria esse comprimento, né, esse comprimento maior de 138 aqui, mais 150 para o outro lado, na verdade ela vai ter 150 antes do primeiro apoio, 150 depois do segundo apoio e passando corrida entre um apoio e outro, tendo em vista que o comprimento necessário seria maior do que a metade da distância entre os dois apoios. Então ela terá esse comprimento aí de 528 centímetros corridos. E aí ela está posicionada simetricamente aqui em relação ao meio do comprimento da viga. Além disso, eu tenho essa terceira barra, né? Essa aqui seriam 2 barras que passam corrida. Eu tenho uma terceira barra de armadura negativa, em que eu tenho, já tenho desenvolvido lá anteriormente os comprimentos delas e a distância, fazendo o cálculo aqui pelo comprimento total com o comprimento delas ali, eu teria um comprimento de uma distância entre o final de uma e o início da outra igual a 30 centímetros. Tendo em vista que esse comprimento é muito pequeno em relação ali ao comprimento da viga e que as duas barras são iguais, seria mais... eu poderia decidir aqui, ou coloco as duas barras com esses comprimentos ali, né, que é, nesse caso, 99 mais 99, 198 centímetros. Então, poderia fazer 2 barras de 198 centímetros, distância de 30 centímetros, ou uma barra só de 198 mais 30 mais 198. Eu gastaria ali 30 centímetros a mais de aço, mas gastaria menos ali um corte de armadura e o posicionamento dela ali ficaria mais fácil, posicionar uma barra só do que posicionar 2. Então, tendo em vista que ela ainda ficaria numa segunda camada, né? Então, essa armadura ficaria assim, essa terceira barra ficaria aqui, né? Talvez fosse mais fácil colocar uma barra só. Então, assim, essa é uma decisão do projetista. Eu vou decidir aqui colocar uma barra apenas, em vez de eu trabalhar com 2 barras mais esse comprimento ali entre elas de 30, eu vou trabalhar com uma barra corrida. Então vai ter uma barra corrida, 2 barras corridas de 528 e uma terceira barra aqui que é igual a esse comprimento que vai de 99 mais 99 mais 30 mais 99 mais 99 centímetros. As demais barras já estão todos definidos os comprimentos delas. E aí eu tenho aqui um trecho em que eu não tenho armadura na parte superior, não tem nenhuma armadura calculada. Tendo em vista que eu tenho momento positivo nesse vão, então eu calculo essa armadura positiva aqui.
No apoio eu tenho momento negativo, então eu calculo essa armadura negativa. E aí nesse trecho aqui eu não tenho momento negativo. E aí eu tenho aqui uma armadura porta-estribo. É uma armadura que não tem função estrutural, ela não está solicitada, ela não está sofrendo esforço de tração nem de compressão, ela está aqui apenas para sustentar o estribo. Portanto, eu não tenho que dimensionar essa armadura, mas eu tenho que colocar essa armadura aqui no detalhamento. Então, vamos para o detalhamento propriamente. Então, eu vou ter aqui, primeiro, a barra N1 vai ser o estribo. A forma que eu detalho o estribo é essa aqui. Longitudinalmente, eu mostro aqui o comprimento e mostro aqui o detalhamento a quantidade, o nome da barra e o espaçamento. Então são 16 N1 a cada 20, aquele trecho onde a gente usou a armadura mínima. Do trecho daqui até aqui a gente usou a armadura calculada, então eu tenho aqui 2 N1 a cada 10, num comprimento de 20 centímetros. Nesse vão central aqui eu tenho 21 N1 a cada 10, e como aqui é simétrico, espelha no outro vão. Então, e eu tenho juntamente com isso aqui representar a seção. Nessa tela não está cabendo, eu coloquei na outra tela, eu tenho aqui a seção onde eu mostro a seção transversal e o estribo. N1 é uma barra de 5 milímetros com comprimento igual a 96. Esse 96 é 35 mais 35, porque eu tenho um cobrimento de 2,5, então é 40 menos 2,5 menos 2,5, essa altura, né? 35. Aqui também a mesma coisa, a largura é 13, então a largura do estribo vai ser 13 menos 5, que dá 8. Então 35 mais 35 mais 8 mais 8, mais 10 aqui para formar esse gancho ali que faz o dobramento para a emenda. E aí a gente tem aqui o detalhamento da N1. A N2 vai ser essa armadura longitudinal. A armadura longitudinal tem esse comprimento aqui, que é o 1015 mais 35 de cada lado, que vai dar 1085 centímetros. São duas barras que são corridas aqui com bitola de 10. A N3, a gente calculou o comprimento dela aqui, tinha chegado em 235 centímetros, com a distância aqui da extremidade dela de 19 centímetros em relação ao eixo. Se é 19 centímetros em relação ao eixo, aqui no detalhamento eu vou detalhar em relação a essa borda aqui, essa face do apoio. Então, como o apoio é de 20, do eixo até a face são 10, se era 19 até o eixo, é 9 centímetros até a face. Então, a partir da face, 9 centímetros, e aí eu tenho a barra N3. N3 é uma barra de 10 milímetros com comprimento de 235. Do outro lado, eu não preciso colocar tudo isso de novo. Eu simplesmente coloco o N3, tá a informação suficiente. Aqui eu poderia colocar a cota do outro lado também, mas eu não coloquei para o desenho ficar mais limpo. Depois eu tenho a N4 e a N5, que são as barras complementares aqui no vão central, que eu tenho 4 barras. Então, uma terceira barra aqui, as duas passam corrido, né? Uma terceira barra com comprimento de 162 e uma quarta com comprimento de 134, que são representadas aqui. Eu não representei a seção a seção aqui no vão central, mas eu tenho aqui no caso 4 barras, como mostrado aqui, teria 4 barras, e a quarta está aqui, a terceira poderia ser essa do meio. Então eu teria aqui a 1 e a 2, a terceira seria do meio e a quarta seria na segunda camada. E aí, chamando de N4 e N5. Na sequência, vamos para as armaduras negativas. A N6 é essa daqui, que a gente já calculou o comprimento de 528, são 2 barras. A N7, aqui está 2 barras, mas na verdade é 1 barra, tá? Aqui eu tenho a N7, é 1 barra.
uma barra de 12,5 com comprimento de 426, que são o que eu tinha apresentado aqui, essa distância que vai desse ponto até esse, emendando aqui, fazendo uma barra apenas. E aí eu preciso colocar uma referência aqui onde ela começa, eu coloquei aqui esses 99 centímetros aqui para a esquerda. E aí a barra N8, que é a barra porta-estribo, eu vou usar uma barra de 6,3 milímetros. Como ela não é calculada, eu uso uma bitola menor, não muito pequena para ela não amassar, né, não ficar muito flexível, como a de 5 seria muito pequena. O ideal ali é 6,3 ou 8 milímetros, dependendo da dimensão da viga. Então, e aí esse comprimento extra aqui seria esses 244, que já estavam medidos aqui, mais uns 10 centímetros aqui para emenda. Aqui eu não preciso de preocupar tanto com aquelas, o que a norma especifica lá para emendas, porque aquilo é emendas de barras solicitadas. Como isso aqui não é barra solicitada, eu posso usar aí 10 centímetros ou 10 diâmetros, o que for maior, e já considerar como sendo uma emenda. Já que a daqui eu estou na barra N6, eu estou considerando já o comprimento de ancoragem dela, então a barra N6 está ancorada e a N8 não está sofrendo esforço. Então não tem que me preocupar aqui com o estabelecimento de critérios para emenda, não. Então, isso aqui é um esquema de detalhamento. O detalhamento foi feito aqui no PowerPoint, usando simplesmente os elementos aqui de desenho aqui, não foi feito num software como CAD. O ideal é fazer lá. E aí tem um vídeo que eu mostrei lá no início, que eu mostro vários detalhamentos, e eu recomendo que vocês reassistam eles. Vou ver se eu coloco aqui na descrição, se eu lembrar. Onde eu mostro vários detalhamentos mais profissionais, e aí eu mostro esses... Com a visão que vocês conhecem hoje do que é comprimento de ancoragem, o que é decalagem de diagrama, o que é barra de negativa, o que é barra positiva, o que é porta-estribo, vocês vão conseguir compreender melhor lá os detalhamentos. E aí, por fim, a gente faz os quadros primeiro aqui o quadro de ferragem, faltou o título aqui, né? Quadro de ferragens, onde eu apresento os tipos de aço, as ferragens, o diâmetro, a quantidade de cada uma. Então aqui eu tenho, somando aqui, eu tenho 57 estribos com comprimento de 96 centímetros, duas barras ali N2, duas N3 e assim por diante. Coloco aqui o comprimento unitário sempre em centímetro, comprimento total sempre em metros, e obtenho esses valores. E aí o quadro resumo, onde eu coloco um resumo aqui já das bitolas, comprimento total, aqui o 54,72 veio daqui, esse 508 veio daqui, o 29,36 foi essa soma daqui, né, das barras de 10, e por último as duas barras de 12,5 deu esse comprimento. E aí, com isso, eu multiplico pelo comprimento, pelo peso linear, massa linear, dada na NBR 7480, e aí eu acho o peso. E aí sempre eu coloco aqui mais 10%, considerando a possibilidade de perdas. E aí eu tenho aqui o peso para cada bitola para essa viga. Então essa viga eu gastei 46,26 kg de aço. E aí outra coisa que a gente costuma fazer também é fazer o volume de concreto, que faltou aqui. O volume de concreto, essa viga aqui tem um comprimento de 10 metros, 10, 15 mais 2,5 para cada lado. Então tem 10 metros e 20 centímetros de comprimento total, 10,20 multiplicado pela seção transversal, que é 0,13 vezes 0,40. Então eu tenho um volume de 0,53 metros cúbicos de concreto. Então o volume de concreto, 0,53
metros cúbicos. E aí, fazendo aí 46,26 dividido pelo 0,53, aí eu tenho um consumo aí de 87 quilos de aço por metro cúbico de concreto, nesse caso aí. Bem, esse é o detalhamento da viga. E é isso.